Rossana, já estás no ar, hein? Hei de fazer 90 anos no dia 6 de janeiro, no dia 25 de janeiro. Do próximo janeiro. próximo janeiro. Então, já falta pouco, 4 meses. Falta pouco. E nasceste em que ano? Ainda te Nasci em lembras? 1932, Boa. a 25 de janeiro. E já eu te perguntei, uma grande parte da tua vida também pescaste aqui no Ritejo, não foi? Fui a pesquisa sempre no Ritejo, sempre ou quase sempre. Fui fazer ainda uma viagem ao Douro, a Maso Alfredo, pescar. Abaixo de Miranda do Douro, Sendim, E vocês o que é que apanhavam lá? Era... Barba e Boga E porquê que vocês foram para lá? Era porque aqui havia pouco? aqui na zona havia aqui pouca pescaria e eu tive um senhor de Alvega, da Casa Branca, que me ofereceu viagem no barco até Carraseda de Anciães. Até depois vocês apanhavam lá o peixe. Mas não levaram os barcos, ele tinha lá barcos. Não, leváramos um barco daqui, Levaram daqui um picareto. um picareto. Uma caminhoneta, O pronto. picareto foi o senhor de Alvega que me levou e lá morreu o picareto. Foi. Até e outra coisa. Mas vocês apanhavam o peixe, não o podiam trazer aqui para a Ortiga, era vendido para aquelas casas lá. Para Sandim, Miranda do Douro, nessas alturas andava lá a barragem Miranda do Douro em construção, vendia-se lá muito bem. Até depois mais tarde apareceu lá uma vendeira que nos o tirava para o mesmo preço que a gente vendia ao público. Era. E vocês lá, quando era para dormir à noite, não iam para o hotel? No picareto, então o picareto tem cama. Pronto. Debaixo da coisa. Depois, podiam fazer uma barraquinha ao lado. Pois. O único homem que conseguiu comprar 2 picaretos e pescava aí no Tejo era o meu avô, o meu avô Marquitos. Comprou 2 barcos, um para o tio Vicente e para o tio Manelli e outro para o tio João e para o meu pai, que era o Luís. E para que é que ele criou os 2 barcos? Para pescar a amarração, porque uma amarração era completa com 2 barcos, porque pescava-se para todo lado. Um barco engatava de um lado da rede, outro engatava do outro e pescava-se. Um do lado do rio e depois iam por aí abaixo com as redes presas. Redes presas, por cima de algo e por fundo, da maneira. Mas para pescar de amarração, o texto tinha que levar um bocadinho de água. É o contrário, Era? sem água. Com pouca água? Um pouco Então e a rede não se enrolava nas pedras? Então, a gente não punha lá para onde andava para a pedra. Era só certas zonas do Tejo. Olha, a gente andava a corda na mão. Está bem. Pois, mas eu não sei. E não, ali naquela área do Pego da Gavioa, a gente sabe onde é que há rocha e onde é que não há. E quando a gente não sabe, tem uma vara, meteu ao fundo e a tenteia. Então essa rede, essa pesca com 2 barcos chamava-se de amarração. De amarração, pescar de amarração. E olha lá, e havia outra também que por isso é que também vi mais aqui, mas tudo conta. São artes de pesca do Ritejo que já lá vai. Mas era de redão. Tu conheceste alguém a pescar de redão aqui na Ortiga? Quantos barcos mais ou menos te lembras que alguém pescasse aqui na Ortiga? Aqui na Ortiga praticamente era só o Arturi e era o Manafontes e agora da Torre, esse Almeirantes da Torre, tudo isso pescava de redão. Mas esse Artur era meu avô. Pois era, até o avô e era meu sogro. E depois mais tarde casei com uma filha de Arturi. Foi. O tio Artur, que pescava de redão, era o meu avô, tio Artur. Na Ortiga só havia praticamente pescadores profissionais, era os vermelhos e os marquitos. Os outros eram assim uns pescadores. Era só aqueles que os outros eram mais ou menos na altura da lampreia, às vezes quando precisavam para eles próprios para comer em casa. Era pescadores de netigela. Chamado de netigela. Pescadores que metiam-se no copo, como o Jaime, Sequeira e outros mais, metiam-se no copo e metade dos dias não pescavam. Quando iam à pesca, iam vender o peixe. Eram as vossas mulheres ou eram vocês que o iam vender? Eu, em princípio, havia umas vendedeiras, que a gente tinha vendedeiras ali na Casa Branca e
E aqui vinha um gajo além do prego, que era o Jacinto Coxinho, também vendia, mas eu só se começava a haver dinheiro era quando eu ia vender. Mas ia a pé? Não, rompi 3 motorizadas novas, comprava as novas e rompia as outras restas. Compradas na Alvega alguma? Comprava os Sabinos da Alvega. Pois. E então ia vender peixe para o Mação e até Vila de Rei. Então quer dizer, fechava-se a noite e ias à pesca. Fechava-se a noite e ia à pesca. E de dia ia vender o peixe. E a minha mulher é que arranjava redes e ajudava. Pois, é esse pormenor que há pessoas que gostam de saber. As redes, quando tinham buracos, vocês não iam a outras pessoas pedir para arranjar, vocês próprios. Neste caso era a minha tia Alda que ela as cozia. Que as cozia. E Então você ainda tem as agulhas guardadas. A coisa, a rede da Alvitana, as alvitanas fazíamos a gente cá. Íamos comprar o pano à Constância. Havia lá uma casa em Constância. O pano é a linha. É a linha, o fio. As alvitanas são dentro do... É a rede mais grossa, não é? Pois, a pesca da Alvitana é composta com 3 redes. É 2 largas, uma de cada lado e uma no centro. A do centro é que é a alvitana. Não, a dos lados é que é a Alvitana. Então a alvitana serve para quê? O peixe quando bate, enrola, engastalha-se naquilo. Faz bolso. Tanto faz bater de um lado como bater do outro, faz sempre bolso. Quando é a recuar, já na recua, fica preso. Porque a rede fina que trabalha dentro das alvitanas anda bamba. Por exemplo, é feita com 3 ou 4 vezes mais do que a alvitana. A alvitana é que é a parede principal da rede. Mas e o pano está no meio de duas partes da alvitana. Mas essa rede é o tramalho. É o tramalho. E esse tramalho, quando você os começou a comprar, ainda eram feitos de cortiça. Vocês é que faziam as rodelas ou já compravam tudo feito? Fazíamos. Vocês faziam tudo? Tudo. E punham o chumbo? E batia-se o chumbo com um martelo. Derretiam-no dentro de uma lata? Dentro de uma caldeirinha, uma caldeirinha própria. Aquilo não pode ser dentro de uma lata, que em qualquer lata pode derreter. Derrete lata e tudo. Então conta-me lá, o que é que tu sabes, que a gente já se perdeu um pouco, sobre o redão. O redão pescava o tio Artur Sapateiro e era em pesqueira do Tejo? Cantarrão. No Cantarrão. Até aí como é que funcionava? E também lá pescava mais sem ser ele, porque as pesqueiras naquele tempo eram de muitos donos. Havia um que tinha 1/3, outro tinha 1/8, outro tinha 1/4 e cada um pescava, por exemplo, um dia por semana, o outro pescava já 2, o outro já pescava 3 e depois havia outro que tinha só um terceiro alvo, arrendava o outro. E olha lá, se esses donos, que eram donos, não estivessem lá, outra pessoa podia para lá ir à pesca? Podia para ir à pesca. E se aparecesse o dono? Não havia problema nenhum, desarmava e armava o dono. Pronto, era isso que eu queria dizer. O dono é sempre prioritário. O dono é sempre prioridade. Prioritário, sim. Porque um tipo fora que tenha licença pode ir pescar para qualquer pesqueira, que a pesqueira é do dono, mas está registada nas obras hidráulicas. Está bem. As pesqueiras só deixaram de pagar contribuição às obras hidráulicas de 25 de abril para cá. Pagavam as finanças, se calhar? Pagavam as finanças, pois, está bem. Um X, sim. Com uma propriedade, com uma casa. É o que eu costumo dizer, tudo o que dá lucro tem que ser tributado e as finanças vêm logo o Estado pedir. Pois é logo, o caminho. E... Olha, para a gente não se perder, o tal redão era dentro de um barco, o barco estava em que sítio, a rede estava presa aonde? Consegues explicar? O barco era amarrado fora, à árvore. Mas ficava dentro d'água? O barco. Ficava a que distância da margem, por exemplo? O barco. Isso então era conforme a revessa, por exemplo, se o vento está de baixo, a revessa alarga mais um bocadinho, pode-se ir mais ao mar. Mas isso tem, gente, um pau com uma forca que, ligado à terra, que empurra mais um bocadinho ou menos um bocadinho. E como é que o seguravam do lado do mar, para o lado do rio? Era com uma peta? Era uma corda. Uma corda com uma perna grande lá? Pois, o barco amarrado à proa. Aí já está preso, sim. E à ré. Sim, que é para ele não deslocar. Bem amarrado, depois com um pau para a terra,
um pau confortável, comprido, sim. forte, encostava-se, estava-se uma corda, E o barco ficava estabilizado. estabilizado, estava no meio da água. Ó tio, e eram, por norma, você conheceu sempre picaretes, não era barcos de fibra. Sempre picaretos. Não, o Isidro Mendes fez uma vez um de lata, um de chapa. E funcionou. E funcionou, ainda durou aí uns 5 ou 6 anos. Ah, tá bem. Pois a chapa, a água tem um ácido, come mais a chapa que come a madeira. Sim, está bem. Por exemplo, um barco de madeira, um picareto, aguenta-se logo 2 anos sem consertos. Sim. Depois, ao cabo de 2 anos, levam umas pontas de madeira naquelas partes da água que... A parte está mais dentro da água, sim. Ao contrário, a que está dentro e fora, Que é, está bem, é que estraga mais. É que estraga mais. Se estiver dentro da água só, não aguenta mais. O fundo do picareto chega a ser da grossura de uma lâmina de uma navalha e... Quero dizer que, ao fim e ao cabo, o fundo do barco pode ter, por exemplo, quase 1 centímetro, não chega a 1 centímetro de tábua, mas vai-se gastando, vai rompendo com as areias, com a coisa da Mas tábua. não abre buraco, não se estraga nem apodrece. Não apodrece. Agora, A lateral, aquela parte que levanta e abaixa, depois com o peso que vocês entram dentro. pois, Sim. essa parte que molha e seca, molha e enxuga, isso ainda não está podre. Depois lá, ao cabo de 2 anos, levava um concertozinho, ao cabo de outros 2 anos, levava então um concerto mais E forte. quem é que lhe dava o concerto? Eram vocês, também eram os carpinteiros, vocês? Era o Mané Fontes, Há o Mané Fontes o Mané Fontes e o pai, e o irmão, ia fazer esse trabalho para os pescadores que todos precisavam. que vos queriam. Pois. Os que não queriam, e o outro lado, outros arranjávamos eles. Pois, Havia é gajos isso. mais E o mais habilidade. habilidosos e não ficava tão bom como o do Mané Fontes. Mas até mancava. Também acaba. Então, pronto. O Cadelão, o Beabó, esse comprava, eram só outros velhos. Não tinha, tudo quando ganhava comia e bebia, e quando queria comprar um barco não havia dinheiro. E então comprava um velho. mais. Olha, então o barco, quando depois o picareta era seguro lá onde houvesse a revessa boa, o redão já lá estava preso na ponta da vara que estava na parte de trás do barco, na ré, não é? É essa parte que digo, se tu viste alguma vez. Viste? Eu é que não vi. Eu é que não vi. Eu ainda pesquei muitas vezes. Também ainda pescaste lá, isso é que só tinhas visto. Às vezes pescava. E Até aí essa arte de pesca, esse redão, por norma, dava mais que as outras, por exemplo, usar o tramalho, usar a tarrafa, ou era uma questão de certas alturas? Porquê que se usava o mais? problema do redão e da varela. Sim, da varela, sim. É um arco de madeira que a gente fazia cá, cortava uns pinheirinhos delgadinhos, metia-os ao lume para os vergar, punha umas estacas no chão e estendia. E fazia uma coisa oval, assim, uma boca. Fazia um arcozinho, depois voltavam-se com a ponta um para o outro, já fazia um arcozão. Depois chama-se um contre e as varas. E você também pescou de varela? Então, pesquei. Oh, mas tinha uma. E fazia froas e fazia varelas quando era no inverno, quando havia pouca pesca. A gente, por E o que é uma froa? Eu nunca ouvi isso. uma froa Nunca ouvi falar isso. é ir pescar na pesqueira do outro. Quando ele lá não está. Pois, quando ele lá não pois está. a gente há bocado dissemos. Pode-se lá pescar quando eles lá não estão. Quando eles chegam. Quando eles chegam, eles não podem proibir de lá de pescar. Porque a gente tem licença. Sim, Temos licença de pescar no rio. sim. Só se apoderas um bocadinho, bote não, de redão não. Porque o redão já é um barco que está ali estacionado. E eles deixavam lá, quando era para pescar o redão, deixavam já lá o barco, por exemplo, de noite, sem preso, ou todos os dias tinham que o tirar para a margem? Mas eles, na hipótese, o tio Arturi, tinha um dia por semana de cantalão. Sim. O Isidro Mendes pescava a dele e a uma dupina, já tinha 2 dias. E outros tinham meio dia. Havia muitos gajos que iam lá só pescar meio dia. Olha uma coisa. Lá no redão dava melhor de noite ou de dia? Ou era igual? Em geral de noite, ou com as águas sujas. Com as águas sujas quando começava a chover. Pronto. Porque em geral a arribação do peixe é sempre
na primavera, que as águas vão quase sempre tudo. E olha lá, qual era o tipo de peixe que lá se apanhava? Era lampreias? Todo peixe. Tudo. Tudo que lá batia. Até havia o mus, que é um peixe sacana, batia lá e voltava para trás. Também às vezes também ficava agarrado. Mas também se apanhava às vezes. Também a gente já sabia a pancada do mus da pancada do sábado e da pancada da lampreia. A lampreia é assim uma pancada a roçar. O sábado é assim uma pancada seca. E o mus é uma pancada esticada. E como é que vocês sabiam essa pancada? Tinham aqueles fios nas mãos, chamados estentes? Chama-se um estente. Pois. E esse baracinho estava preso no fundo da rede. No topo da rede. E eram quantos estentes? 2 ou 3? O redão quase sempre tinha 3 estentes. Um ao meio e um em cada ponta. Um ao meio e um em cada ponta. E a varela era só 2 estentes. Os estentes mantinham-se esticados, que era para sentir, para terem sensibilidade. Sentezinho, a gente as águas ora puxam para lá, ora puxam para cá. Mas mesmo quando elas estão, a gente dá logo sinal se é peixe ou se é as águas. Porque a pancada das águas é uma pancada que está sempre certa. E aquilo é um só que lá bate qualquer coisa. Às vezes até, quando era em tempos de inverno, um pau. vinha um pau, se lá batesse um pau, a gente... Era um pau. Ora, porra, é um pau. Mas cada vez que batia, vocês iam logo à manivela. Era, sei lá. E mais ou menos quantas voltas era preciso dar para pescar o rei? 2 voltas, 3. Estava cá em cima. Aquilo tem uma bobina aí da grossura de uma garrafa de gás, não é? Sim. Onde enrola as E cordas. rola se calhar meio metro cada vez? Meio metro, 2 só 1 metro? Parece que não. É rápido. Depois temos ali uma ripazinha para trancar o sarido. Porque senão se a gente Pode cair para volta baixo. para trás. Está bem. As putas vêm até ao lume d'água. Assim que as putas vêm ao lume d'água, a gente pega nas putas e começa a puxar. Vê-se logo o peixe lá à frente. E vocês só apanhavam um peixe de cada vez ou às vezes aparecia mais de 2 ou Elas lá andavam. podiam até apanhar 4 ou 5 ou 6. Ou 6 ou 7. Podia ver o cardume era logo ao Olha, montante. havia tensões aqui, nunca se desceu. Mas aqui em Moriscas, que foi também onde se usou o redão, havia tensões de 7 e 8 sábados. Eita, mas isso A está bem. gente, por exemplo, o sábado, ia experimentar o sábado. É pá, tal, o teste grande, já há tempo, já dá a ver sábado. Para aí a volta de quê? De janeiro, fevereiro começavam a aparecer sáveis. No tempo do pego Balveiro, que era o Antes da barragem. antes da barragem, aí havia sábado todo ano. Era bem fundo se O calhar. Pego de São Brás, chamava-se só o Pego de São Brás. Esse fica onde? Por baixo do Alamal ou mais? É desde a Fadagosa até por cima da ponte de Balveiro. Isso é muito fundo então. Esse pego é o pego mais comprido que há no Tejo, é o pego, chamava-se o Pego de São Brás. Não sabia. E o pego aqui, da barragem para baixo, até aos motores, é o Pego da Gavioa. Pego da Gaviola, também já ouvi falar também. E ali na praia da Barambana, há lá um sítio chamado Porto dos Batéis. No tempo que faziam viagens de Lisboa de barco, ali é que eles estacionavam os barcos. A gente vai fugir ao tema, agora que foste tocar aí. Tu ainda te lembras ou tens noção de ver algum barco à vela? Ao passar a uma vela, não tens já noção nada disto? Não, mas fazia, quando era que a gente pescava no Pego de Balveiro, fazíamos uma vela com a manta da cama. Quando o vento estava a favor, iam Quando o vento vocês. estava a favor, a gente ia à vara da roda, punha-se ao centro do barco, que o picareto, a quase todos tinham um buraco ao meio do assento, Sim, chama-se o traste, que é o assento. sim. E então a gente metia a vara da proa, a vara da roda, que é a mais comprida, ao centro, e com a manta em diagonal, com uma ponta, com uma corda lá para trás, O vento enchia-na. enchia a manta e as marolas, passava-se a lamal para cima, direto ao Pois, naquele canal há mais vento. No Tejo há quase sempre vento. Pois há, naquele E canal. na época de verão, em cima do Tejo, quase sempre há vento. E vocês aqui, só por curiosidade, vocês aqui subiam o rio aqui da Ortiga até aonde? Por norma? Iam até ao Belvedere ou subiam mais para o Belvedere? Até a Vila Velha. O meu avô ia cá a amarração dele, porque eram 4 homens. Mas- A amarração é 2 barcos. Eu- Depois, com a
naquele tempo o Mus arribava até à Espanha, Pois, não estava a barragem aqui posta para... arribava até à Espanha e eu ando até a Ponte de Balveire, era quase todos os dias, e até viagens à Amieira. Só quem tinha o colhão preto é que podia ir para a viagem da Amieira. Porque Porque havia ali o caixão de João de Azedo e o caixão do Cabril. é os rápidos, onde a água corre muito. Cá, as pessoas não sabem o que é um caixão, mas pronto, não sabem. Caixão é onde há muita rocha, onde a água passa muito rápido. E é difícil. As descidas. Mas para subir o barco era complicado aí. Então, Tinha que ser à vara, é com uma vara e com uma corda. à sirga. Então o Tejo, desde até a Vila Velha, tem paredes à volta, com os barqueiros antigamente puxavam. Chamados caminhos de sirga. Vês? Com umas paredes. Conheço, uns muros. Tá, sim senhor. Até, mas vocês chegavam também a usar esses muros, às vezes, quando era preciso. Pois era preciso. Punha-se um com a corda nas costas, E o outro com uma vara aí. para o barco não encostar à margem e um subindo, no caixão, que o caixão é que era ruim. Pois, até a gente costumava às vezes prender o traste. Até o que é o traste? É o assento. É o assento do barco, O sim. picareto. Picareto. O picareto tem muitos nomes. O picareto até tem lá uma peça de madeira que se chama o pau das bufas. É atrás, não É é? atrás, onde se senta. E tem É verdade que as pessoas estivessem muito aflitas para ir à casa de banho era logo por ali, no pau das bufas. Então não era se vai ser aflitos. Nunca se ia à terra. Mas isso é interessante, está a ver? As pessoas também gostam de saber isso. Vamos imaginar que a pessoa está no meio, até está a ter uns bons cháveis. Agora vai sair dentro do barco para a terra para ir à casa de banho. Nunca sai para a terra. Bruxa-se assim o rabo um bocadinho mais para trás. Já ficou chapucho. E para mejar, como é que a gente dizia, era só voltar-se, era mais fácil. E o Simão fazia assim, lavava o rabo, nem era preciso papel. Lavava-se o rabo com o outro. O Simão até fazia assim. Batia no cu. A gente ri-se, mas isso é verdade, era o que acontecia, para que a gente está a estar a mentir, isso era uma realidade. Então, outra coisa, vocês levavam as amarrações até Vila Velha de Rodão, quem tinha força e com o olhão preto, como você disse, e depois a amarração vinha para baixo. Ia-se a pescar para cima e para baixo. E o meu avô, lá a amarração. Como é que chamava o teu avô? Era Manuel Marquitos. Manuel Marquitos. Manuel Marquitos. Tu chegaste ainda a andar no barco com ele? Não, Já nunca não. pesquei com ele. Com estes discos pesquei com eles todos. Com o tio Vicente, com o tio Manelli, com... Era mais ou menos que eu tinha mais confiança, era o Vicente e o Manelli, e o Luís e o João. Pesquei com eles todos. Agora A amarração, vocês chegavam a Vila Velha, era ao para baixo, pescavam para a cima, gente pescava para cima, a gente tinha viveiros de verga, para pôr o peixe vivo. Mas havia peixe que não se aguentava, ou porque era mais apertado, ou tirar da rede, ou ia-se vender às povoações. não vinham para a Ortiga, ficavam logo por lá e vendiam logo lá. Morria. O que se ia aguentando vinha para cá, para vir vender a maçã, para vender a Alvega, a Casa Branca, terras que a gente conhecia. Mas agora, o meu avô, vou contar uma história do meu avô, contava muito. O meu avô uma altura ia a Mazelos, depois ensinar e para lhe explicar. E tinha lá uma quantidade de peixe morto. Eu vou ali, vou-se vender algum. Foi Albolas, que é uma terra aqui, por cima de Balveiro um bocado. Às costas, nunca nós troquei. Nunca nas tinha às Porque costas. aí não havia mota. Não havia no moto, era o velho. Depois passou para cima, ó, tia Maria quer peixe, ó, tia Maria quer. Nada. Correu a povoação toda, ninguém quis peixe. E depois veio-se embora. Mas o que é agora eu vou fazer isto? Vou começar a dar. Ó, tia Maria quer peixe. 12 a uma, 3 a outra, 4 a outra. Já apareceram. 4 a 5. Gastou-se tudo no instante. Ai, tiozinho, quando é que você cá volta outra vez? Quando as galinhas te parem dentes e os ovos cantarem ovo. Pois. Também era tudo pobre, não tinham dinheiro, mas está bem. Pois é. Outra coisa, quanto tempo é que vocês demoravam, mais ou menos, por exemplo, se viessem para baixo de Vila Velha, num dia punham-se cá em baixo, com bastante água, ou não? Se a gente não se interessa a fazer outra coisa, a pescar, então a gente vem para fora. A primeira tática que a gente fazia quando ia assim para viagens,
que a gente não conhecia, que andava ali assim ao pôr do sol, com uma pedrinha, no leito do picareto, troco, 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 troco. Para quê? Onde houver peixe, começa logo a saltar. Ah, está bem, batiam. Aquilo faz toada, toco, 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 toco. O peixe começa logo a saltar. E era uma forma de vocês saberem. Como não, sabe o que é que eles agora usam? Sabe como é que chama a peça? É um sonar. Para ver o peixe. Isso era o vosso sonar. Vocês batiam o peixe. O peixe sentia que era qualquer coisa de estranho. Já fui. Olha, aqui há muito peixe. E vocês redes para fora. A gente pescava. Vocês levavam sempre a tarrafa no barco ou não? Sempre, a tarrafa, uma tarrafa ia sempre. Tinha que ser. Uma tarrafa ia sempre. Pois é. Porque há os contos, golfas, fundos de cação, por exemplo, o peixe no fundo dos cações, o peixe procura sempre as águas vivas. Sim. E depois vem descansar para os pegos. Sim. E esse não pega, vocês usavam mais a tarrafa. A tarrafa, pois. E até às vezes a gente tenteava com a vara, se era muito fundo, se não era muito fundo. Até no fundo aqui mais o Alfredo para o Douro, como é que a gente sabia se lá havia peixe, ou se havíamos de pescar, ou se não havíamos de pescar. Tivemos o azar, o homem veio daqui com o barco, foi-nos pôr à Praça de Miranda, do Douro. Tivemos lá 2 dias se o barco vir para a água, porque a gente não havia lá caminhonetes para nos o trazer, para nos vir pôr cá à beira do rio, e quem nos o trouxe foi lá um tipo da barragem, que estava lá, um italiano que era conhecido aqui da barragem de Balveira, e a gente pediu-lhe, ele disse, está bem, manda-se cá um caminhão. E foi-nos levar mesmo à boca do túnel de Miranda, da barragem de Miranda. E foi, eu mais o Alfredo arranháramos lá por umas pedras abaixo, com a terra, à foz do Picote. Lá andámos 4 ou 5 meses a pescar naquela ano. Vocês aqui na zona da Ortiga, vocês já conheciam quase o fundo do rio como as vossas mãos. Pois. Sabiam que estava uma pedra, que ficava a rede presa, sabiam que estava um pau. Praticamente. Vocês já sabiam qual eram os sítios onde... O maior peixe que se apanhou na Ortiga foi um estorjão. Fui eu mais o Alfredo, com uma rede alvitana. Pesou 22 quilos. Que era o Alfredo? O taxista que morreu outro dia. Ah, está bem. O Alfredo. O Alfredo lá de baixo, sim, que era taxista, sim. Foi a mais vezes aqui a para o Douro. Foi a mais vezes que você foi para o Douro? Não sabia. Nós tivemos azar também, e andámos lá a ganhar bom dinheiro, que a gente descobriu lá as enguias. Era cada anzol dava uma enguia. E qual era o isco que vocês punham no anzol? Minhoca. Minhoca do esterco? Minhoca da terra. Da terra. Não há isco melhor para a enguia ou para qualquer peixe que é a minhoca. O barbo. Só, por exemplo, a oscanha, que nem sei se pega bem na minhoca, não. Agora... Vocês dificilmente apanhavam enguias na rede, só se fosse no mesmo na tarrafa, era difícil. Os caras andam... A tarrafa também é difícil. Os caras fugiam pelos buracos. A enguia tem trabalho de rabo. A enguia é ruim de caçar. A enguia... Mas vocês não usavam os covos para as apanhar? Manarças. Manarças. É uns covos em miniatura que também dá enguias. Mas depois tem que se pôr ceva, tem que se apanhar peixe para se cevar. E vocês não faziam uma coisa qualquer que era com lume para chamar os bichos? Pois isso é para os covos. Se era para os covos, para o barbo. Há uma borboleta que antes das barragens, há uma borboleta que desenfornava no tejo da água, que tinha uma brejazinha no cu, que o peixe até cega para aquilo. Onde aquilo cair, o peixe até endurece. E era isso que vocês usavam? É isso que a gente usava. O barbo, mas o barbo, depois aquilo, a gente gostava, meu pai gostava pouco, porque o barbo enchia-se daquela breja e depois apodrecia mais depressa. Eles apanhavam 5, 6, 7, 8, 10 quilos de peixe, às vezes mais. E se alguém ia lá com um burro ou... Às costas. Tudo às costas para as barreiras acima? Partia de lá poucos cavalos de 20 quilos às costas. Por isso é que dói as costas agora. Ia lá a tua tia buscar
Esperar-me. E qual era a tua zona de pesca? A minha zona de pesca tinha. Não, mas onde deixavas o barco, mais ou menos, Mais ou menos, era ali na Revessa. na revessa, Era ali por cima do Caibode. por cima do Caibotes. Chama-se lá a Senha de Ferro. Ao lado da Cristóvão, mais ou Por menos. baixo da Cristóvão, naquela lameira. Naquela lameira da Cristóvão. Tu descias aonde? Então era longe para aqui, para lá. Então, daqui dentro das Alagoas, está a passar das Alagoas. Tu não conhecias a passagem das Alagoas? Não, a gente já falamos nisso, agora não está lá nada. Mas a passagem das Alagoas era uma passagem onde passava o milho que era moído lá na Senha do Caibode. E tu ainda te lembras dessa azenha funcionar? Então não lembra? Foi lá que morreu o pai de João Vicente, do Manuel João Vicente. Então, mas o milho para lá tinha que ser um burro, então, levar agora... Pois era com burro. Ah, pois, está bem. Lá, aí no fundo daquela lagoa, que chama-se lá a Lagoa dos Ascensos, havia ali um passadiçozinho, quando vinha as cheias, estragavam, mas a gente depois ajeitava. Vocês, com o passar do tempo, também às vezes de noite, sem luzes, sem nada, já sabiam onde estavam as pedras, já faziam quase o quê? Não passei lá muitas vezes de noite. Muitas vezes de noite. E já sabia aquelas pedras todas. Já sabia aqueles cabeceiros que iam dar lá a Senha de Ferro. Vinha o velho pinteiro dos Pinheiros, moer lá milho, a Senha do Caibode. Ele moía só milho ou moía trigo também? Não, só milho. Só moía milho. Milho. E até a outra azenha, que é também aqui na nossa zona, que é a azenha do Moco. Ali do meu que é no Migalhão. Mas essa também te lembras de alguém lá moer uma coisa, de funcionar? Lembra, ainda lá fui muito alegre muitas vezes. É na Pissarrinha. Pois ela também agora caiu com o Tejo, tá, partiu. 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 Quem é que arranjava as rodas? Eram Manafontes, também aquelas tábuas da roda. Pois, o Manafonte e outros carpinteiros. Até e outra coisa, o Vitorino, aquela barca que ele tinha lá, tu lembras de não estar lá a barca, do Vitorino não estar lá? Ou sempre lembras do Vitorino lá com a barca, na estação? É sempre do Vitorino, não, tiveram lá vários. Até os parentes lá tiveram uns anos. Tu sabes que um dos parentes estava com barco em Lisboa, era numa fragata. Sabias disso? Então eles são... Era o pai da Isabel lá da Lagoinha. Pois. Ele era esse parente, aqui há dias na escola, uma espécie de carta de condução apareceu, ele ser fragateiro em Lisboa e tinha uma carta de condução. Vamos lá, não é que nos chamava carta de condução. Era uma cédula marítima. Uma cédula, exatamente, e estava lá o fragateiro, não sei o quê. E eu, mas quem é este? Esses compraram um barco, foram para lá, então eu até cheguei a ir mais eles. Eles carregavam aqui cortiça no Cida Brantes, vinham com o barco, andavam no melão, carregavam cortiça aqui no Cida Brantes e ali, da Brantes para baixo, o barco não podia levar a carga completa. Porque havia pouca água. Era muita areia, eram areais, e eles então faziam uma jangada. E carregavam lá a cortiça em cima. Faziam uma jangada de fardos, sabiam fazer aquilo, e eu o Joaquim Parente ia na jangada. E o Varisto ia no barco, mas eu ia... Ainda chegaste a andar nisso, e já vai há muitos anos, posso. Agora Galdério. E para lhe dar o leme, porque ele ia a vara a controlar. O problema maior que havia era se deixar encalhar o barco. Tinha que conhecer mais ou menos, porque um barco daqueles, já com uma tonelagem daquelas? Uma tonelagem daquelas, que levava ali já 80 ou 90 quartos de cortiça, ou 100. E depois ia outros 100, que andaram enralada, vinha toda para o barco. E depois eu levava ao Montijo. A envalada, como podia levar mais, carregava mais um pouco. Envalada que as águas de maré, sim, o Tejo tem mais fundura. Já pode carregar mais. Carregava o resto, carregava 200 fardos, ia dali com 200 fardos, iam para o Montijo. E vinham no comboio para cima. Iam levar lá a Ilha Franca, ou uma estação ali mais perto de Valada, e então eu depois vinha para cima, fui lá uma vez ou duas. O que é pôr a rede à tancha? É pô-la parada. Presa numa margem e noutra? E outras vezes presa a uma pedra
e enterra. E ficava um bocadinho de cortiça em cima para vocês saberem onde é que ela estava, não era? Servir de boia. Pois, se é pescar ao fundo, geralmente a tancha é por cima d'água. Mas vocês punham, por exemplo, a rede à noite e iam lá buscá-la de manhã, certas vezes. Ia-se lá caçar à noite. Por exemplo, 2 vezes ou 3. 2 vezes ou 3, ou de vez em quando ia-se lá ver. E nunca perdeste lá nenhuma rede? Por exemplo, Por exemplo, vi muita água, coisa assim. Uma altura abalou-me uma savara. Uma savara que é também uma rede? É uma rede que pesca a lampreia. Não sabia. Savara, o nome daquilo é uma savara. Ela é curta ou comprida, essa rede? Comprida. E a altura? Quanto é que tem de altura, mais ou menos? 3 metros? É conforme, 2 metros e tal, daí ou 3. Então o objetivo da savara é ser mais alta, em comprimento do chumbo às boias. A savara, como é feita de malha mais larga, é mais alta. Mais alta. Se ao sabogar, há tramalhos de 3 dedos. 3 dedos? Que é essa? Como é que é os 3 dedos? Nesse é que também nunca ouvi falar de 3. O tramalho de 3 dedos era um tramalho que a gente usava para murro. Para murro. Há as bogas, o tramalho das bogas é um tramalho mais fino, com rede mais fina. Rede mais miúda. Mais miúda. Os buraquinhos são mais miúdos, pois. E quanto mais miúda é a rede, mais baixa é. Quanto mais malheira é. Mas numa rede, por exemplo, da boga, não cai lá um barbe grande. Casa pode cair. Até como é que lá fica preso se os buraquinhos são pequenos? Fica preso nas alvitanas? As alvitanas. Por isso é que lá está. Leva a malha miúda à frente e ele passando das alvitanas para lá, já é custoso passar para cá. Pois. Dá em torcer, se prende nas guerras, pronto. Prende um pouco nas guerras porque é muito grande. Pois. E ainda mata o focinho. Agora essas redes que eles usam, que é a rede de nylon. Sim, é nylon, deixaste a usar. Agora só se usa coco já. Que é de coco, ainda tem alvitanas, essas prende só na guerra. Quando era na altura da lampreia, já que a barragem, estou a falar que a barragem já é construída, vinha para aí esse pessoal dos Montes do Duque, vinha para aí muita gente pescar aqui para esta zona da Ortiga. Vocês da Ortiga iam para lá, para o lado da barragem, ou vocês continuavam nos vossos pesqueiros? A gente continuava nos nossos pesqueiros. Havia um por outro que se metia lá com eles, mas aquilo era uma gente meia brava. Meia brava, é o bom termo. Era uma gente ciganada. Quer dizer, vocês vinham o sábado... Hoje são aciganados aquela gente. Quer dizer, vinha ali por volta de janeiro, início de janeiro vinha o sábado, vinha a lampreia e depois um bocadinho mais tarde a saboga. Vocês continuavam nos vossos pesqueiros? Continuávamos nas nossas áreas. Nas vossas áreas à mesma? E também apanhavam? Não apanhávamos. Eu pesquei muitos anos de amarração com o Timoné Vermelho, com o meu padrinho, era meu padrinho. E ele ia lá para cima para a remessa. A amarração tem que ser sempre a favor da água, que é para os barcos irem água abaixo. A pesca faz sempre a favor da água. E vocês só vão com os remos para ele encostar, para ir sempre para as beirinhas, mantendo a rede do meio. A amarração a puxar para abrir. Para manter sempre a rede, é isso. Pescar da amarração tem que ser sempre a favor da corrente. A gente pescava, uma hipótese, para o pago da gavioa. Sim. No pago da gavioa é rife de um lado e do outro. A rife é que tem movimento de águas? É? A rife é rocha. Rocha, depois, não sei. Rochedo. Mas ao centro é fundo. Há cascalho. Há um canal de cascalho. E a gente, para o centro, pescava-se para o fundo. E para os costados, para cima dos arrifes, pescava-se por cima da água. Por cima da água, não, assim a meia água. Os barcos a puxar a rede e o que vai às redes vai sempre a tentear. Larga mais um bocadinho de corda, colhe mais um bocadinho de corda e às vezes agarram-se. Ou tem que se pescar de amarração ou à boia. Há quem pesca à boia. Aí para o cascalho, por exemplo, há aqui lanços. A boia é de uma margem, vai uma boia e vocês vão com o barco no outro. E em tanques ainda se pesca assim, eles lançam um garrafão, pois, já percebi. Larga-se, uma hipótese. Aquela boia grande de cortiça? Uma boia de cortiça, larga-se uns 4 ou 5 ou 6 metros de rede.
assim, ao comprido, para fazer puxo, e depois puxa-se com a outra parte. E aquilo vai água abaixo. Então, aquilo vai de água abaixo e a gente vai acompanhando, o barco vai acompanhando o andamento da boia. Sim. do puxo Ou da desvia, ou entra. boia. Sim. Conforme a boia se adianta, a gente adianta. Conforme a boia se atrasa, a gente acalma mais um bocadinho. E vão assim as redes por aí fora. Mas isso só se pode pescar onde não há rocha lá embaixo. Pois. Senão fica logo lá tudo estragado. Quando há rocha lá embaixo fica logo lá agarrado. Tá bem. E então chama-se isso pescar à boia e da amarração. Mas sempre tem que pescar sempre a favor das águas. Nunca se pode pescar contra a água. Já percebi. Porque o peixe vai sempre caras à água. E as redes vêm ao abaixo e engata. Mas o peixe, por norma, anda sempre, gosta mais de subir o rio, não é? Pois o peixe na arribação vai sempre a arribar. E mesmo fora da arribação é sempre. Está sempre de caras à corrente. Sim. O peixe trabalha sempre de caras à corrente. Olha uma coisa, ainda vamos lá falar de números que lembras. Quanto é que custava, mais ou menos, ainda te lembras de um barco feito, um barco com picareto no Tifontes? O primeiro que tu compraste e custou, com encontros? 800 escudos. E poça, 800 Era aí escudos. tudo 700. Nem um contra-res era. E, bem, mas naquela altura também se ganhava tudo. Mas naquela altura, aí os gajos aí na rua, a coisa ganhavam 20 escudos ou 25. Então o primeiro barquito era 800 escudos. O primeiro que a gente comprou nem era picareto. A gente foi ao Bané Fontes e ele não. Foram ao outro lado qualquer. Fomos ao Ronaldo, à barca de Pego. E o barco era melhor ou pior que o picareto? Ou qual foi um picareto que você gostava mais? Foi mais ou menos. Eu gostava mais do picareto. O picareto era um barco bom. Leve? Era um barco leve e tinha andamento. Não era muito pesado e era rápido a voltar Havia nos havia muito que fizesse botes. Sim. O Nel Dias, numa ocasião, fez Mas era cá na Ortiga, esse Manuel Dias? Não era o pai, era o dono lá do Luís Coelho, tem as cabras, Não sei. era o Manuel Dias. Manuel Dias Calafate, era irmão de Joaquim Dias, desse que deu ali. Mas por norma sempre se usou o peixe louro, o breu, o alcatrão também, a estopa, era mais ou menos sempre igual. Calafetavam sempre com estopa. Igual. Tá bem. E a madeira era dos lados, era madeira de pinho bravo, os braços eram feitos de zinho ou de oliveira. De Oliveira, o Manuel Dias Calafate fez um barco ali ao Raul, Slapa, e depois dizia assim: quase Raul, quase Raléu, quase Ralado, qual porra. Ele fez um bote ao Raul que até era marreco. Esses parentes andaram lá com o barco. Sim. Lá em Lisboa. Lá em Lisboa. E iam para o Melão, iam para o... Quando aquilo acabou, venderam o barco e meteram-se na pesca. Na pesca, aqui há, como vocês, pois. A gente sabe. O Coelho Esquimo Vermelho criou 10 filhos da pesca. Ai, não me lembro. Teve 10 filhos, o Esquimo Vermelho. O Esquimo Vermelho era pai aqui do Esquimo da Branca. Olha, o Esquimo Vermelho tinha. Era a Cecilina, era a Clarice, era outra, uma que casou com o Manuel Coelho, e era a mãe de João Ferreira. 4 cachopas. E tinha o Manuel Pívia, o João, que era da minha idade, o Adriano, o Esquinda Brandes, e outro, ainda havia outro, que era o pai de uma Olívia, que tu não conheceste. Mas embora. E governava-se tudo da pesca. Tudo da pesca. Os vermelhos e os marquitos eram pescadores profissionais. Praticamente pouco mais faziam, tirando Ir à azeitona? ir à azeitonita. Então praticamente vocês iam todos os dias mesmo ao Tejo.
quando nascia lá a pescar, Era porque não podiam. ia-se pôr de barco. É uma responsabilidade grande. Pois se ele Foi sempre uma grande responsabilidade, porque se o Tejo cresce, avoluma, fica lá a prisão longe. Agora já não há grandes cheias como havia de antes, mas de antes o Tejo, por norma, subia sempre bastante no inverno. Ai. Vocês nessa altura também iam à pesca, havia sítios quando o Tejo ia muito grande para pescarem. Pois. Porque vocês já conheciam isso tudo, ou com o baixo ou grande. E com cordas de anzóis, Pois. e nas foz das ribeiras. Vocês não apanhavam também uns paus para o lume quando era nas cheias? Então não se apanhava. Que ninguém tinha lá gás em casa, era o pau, as chapotas, Era lenha, era madeiro. os que vinham água abaixo, vocês tocavam. A gente ia ali para a Boa Vista, pescadores ali com 7 ou 8 barcos, A esperar os gajos. para os paus. Quem é que está à frente? És tu? Vais àquele. Vou. Vais àquele, não, é pequeno, vou àquele. Então, o que estava atrás, ninguém quer ir lá, vou eu. E é verdade. Prendiam encostavam-no à margem, Estava-se à margem e puxava-se para a terra. mas depois ficavam a secarem. Depois ficavam lá, quando era, por exemplo, ali, vinham-se ali para o Lagado da Barra, era ali para aquela, ali para o Nateiros do Cabecinha. Aí é que ficavam os paus a secarem. Porque ali já é brando. E era. Apanhava aqui esta retambona Sim. das barroqueiras, aqui Nesta curva, sim. do Rio da Várzea, Sim. e o Tejo aqui fazia Um manso. manso. Todo aquele que não tirava o pau até o migalhão, tinha que lhe cortar a corda, já não era capaz de tirar. O gajo ia rir abaixo. Quando chegava ali ao migalhão, à esquerda do migalhão para baixo, começa ali a haver uma corrente, Já a escara quase a alvega, aí por baixo. já na coisa, tem que subir, depois para cima vem-se a remos, e a roda da linha para aí acima, E vocês a remos é sempre quanto mais à margem, melhor. pois, quanto mais a terra melhor. Pois. Eu, uma das cheias, ainda fui com o barco lá para a fábrica do Pimentão. Passei por baixo da ponta do comboio. Mas sem querer. Não, fui para lá prestar auxílio ao Eusébio. Nessa altura tratava lá os nateiros do Pinho, Mas foi numa altura de uma cheia. uma cheia. E fui por nateira ali para nos ilhar acima, até à ponte. Vim por baixo da ponte, atravessei direto lá à resineira, passei lá para dentro do Eusébio Sempre e barco. tive lá o barco Preso. uma semana ou duas. Mas isso já foi aqui em 41, ok? Foi depois de 41, Olha, que 89 houve uma grande também. devia ser essa. 79 houve uma, 89 outra. 79, devia ter sido em Era 79. como que o Eusébio ia dormir lá à casa, porque os baixos estavam tudo inundados. E os altos estavam livres. E vocês não havia cá bombeiros para barcos, os pescadores é que cediam os barcos. Pois. Tinha lá o barco atacado àquele muro da resineira, Sim, e ele ia por lá, ia para casa, ia dormir a casa. pois. Fiquei da amarração com os minhocas. Muito só. O Zé Minhocas era o pai do Do amante. Amantis. Pai do amante. Mas o José Minhocas, eu ainda me lembro do homem, ele só pescava de vez em quando, não era? Não, pescava quase sempre. Também era. Pescava era sozinho. Sozinho. Pescava sozinho, outras vezes a mais a mulher, mesmo quando ele pescava da amarração comigo, era que a mulher não era. E outra coisa, vocês quando pescavam de amarração, quando deram de casas diferentes, o peixe era tudo dividido ao meio. Era dividido conforme. Então para lá, então um barco, cada um dava o seu barco, dava o trabalho, vamos dividir o peixe ao meio. Foi. Enquanto eu fui solteiro, era ao meio. Quando eu depois já tinha por minha conta, era quarto. Era uma parte para mim, outra parte para o meu pai, que era o camarada do barco. Não Outras sabia. vezes era anos que eu pescava pesquei 10 anos depois de meu pai morrer, pesquei 10 anos com o Pata, com o Zé Marquito. Estava com ele era metade para mim, metade para ele. E o Zé Minhocas era metade para ele, quando ele ia sozinho. E quando era na época do sábado,
faço sempre. É mais trabalhoso. Vinha o Zé Cascalho da Torre, Ah, o pai desse Cascalho. sim. Desse Cascalho. O avô? O pai desse que morreu, que era guarda. Sim, sim. É o avô do meu colega. Pois, vou ter colega. É, exatamente. Fiquei muitos anos com ele, muitos anos. Muito. Na altura, o que é que vos valorizava mais? Era o sávão? Era a saboga? O que é que dava mais Eu dinheiro? sábado dava tudo. A gente, naquela altura, o peixe era proibido, mas a gente sempre dava lá uma fuga. Ainda se faz hoje. Dava sempre lá uma fuga e arranjava sempre dinheiro para o pão e para a pinga. E outra coisa, de antes havia muita boga, que agora já não há bogas no Tejo. Mas antes havia muita bola. Muita não havia. Meu pai ia cavar a ovelha, ia cavar seguir as povalas, tacas, a mais o saúde, e o lado do diabo, e dizia, bom, tu vais ter com os quinzitos, com os quimarquitos, vão lá botar uns lanços, traz lá um saco de pão da Casa Branca. Não me mandava dinheiro, Ah, tinha não que... me mandava Quer dinheiro. dizer, ias apanhar umas bogas. Vai ainda lá umas bogas. Primeiro tinhas que ir às A bogas. gente ia daqui, Ele nem perguntava se apanhavas nisso não traz boga. lá meia dúzia de pão, era um saco de pão, era meia dúzia. Traz lá, era então quando veio o pão em rama lá para a Casa Branca. Então ia daqui, estavam os lonços, estava a boca da ribeira, estava umas tarrafadas. E depois íamos à Casa Branca vender 7 ou 8 quilos. Via-se lá uns copos, que os 15 ainda gostavam de vinho. E comprava-se o pão, depois à volta para cá, mais umas tarrafadas, ainda se trazia 4 ou 5 quilos, vendia-se no Tiga. Para vocês comerem com feijão preto, não era? Assadas. Ainda vinham para comer com feijão preto e cascou. Porquê que punham no canastro do peixe erva misturada? Nem punham assim umas ervas? Ou umas folhas... Para refrescar, para manter o peixe mais fresco e para não vir ali em cima de um do outro a bater. Pois, por isso é que todos punham um bocadinho de erva misturada no meio. Então, aqui na zona na Ortiga, começa-se lá pelo Migalhão, que era a pesqueira dos Jorge antigamente, foi o Jorge que a construiu, o Jorge da estação, quando construiu aquele prédio, construiu aquela pesqueira lá no Migalhão. Logo por cima é a Pissarrinha, logo por cima é a parede, que é ali o Mamodrato das Barroqueiras. Por mais acima é a Filipa. Por mais acima é a Barreira. Depois é o Cantarrão. Depois é o Caracol, fica ali no meio das Tamegeiras. Depois é o Moroço. A Boa Vista, ainda está a Boa Vista antes do Moroço. Depois está o Moroço. Depois está a Cristóvão. Depois está o Canto dos Passarinhos. Depois está A do Mané a Fontes. Dona Fontes, que é a Tagarela. É Nico Tagarela. Depois está a do Zé Pedro, que é da Boca da Lagoa. É uma que... Essa do Zé Pedro é Nicola, não? Não, a Nicola é mais acima. Ainda existe... Depois lá em cima é a Nicola. Depois Quem é que era a Nicola? A Nicola era de um lugar do Panhascoso. Aquela está toda rebocada. Das mais novas que há, a Nicola. Foi reconstruída. Era do Benjamin Paisana, do Panhascoso, e agora não sei de que é aquilo é. Não é de ninguém. E depois a seguir é o Rabo Longo. Depois é o Rabo Longo. Depois é a Chaparreira. Uma pequenina, não é? Que está lá umas pedras. Chaparreira. Ainda conheces alguma por cima da barragem de Belveiro ou não? Não, por cima da barragem de Belver não. Já não havia. Mas também havia muitas pesqueiras no Pai de Belver. Pois pequenas, mas não dava não vinho muito para dentro do O Pai rio. de Sambrás, o Pai de Belver, logo que andara ali, novembro ou dezembro, já lá havia sabes. Então diz-me só uma coisa, muitas que já disseste. Porque, qual é o objetivo de ter-se construído as pesqueiras? Então era para apanhar peixe. Aquele dente de pedra que ia para dentro do rio fazia um romance e o peixe gostava de subir por aí, era? Não, aquele dente que vai para a frente é para fazer ponta, para fazer rabiqueira, sabe? Como é que é de dizer? Para fazer ponta viva. Corta a água. Isso, E faz a água ali mexer isso. E o peixe gosta disso. Porque o peixe gosta disso. É um chamariz, uma espécie O disso. peixe entra na revessa,
Vê aquele borbulhar, sente ali aquele tremer, aquele barulho. sente aquelas algas vivas e vai, até que passa para cima. Mas por isso é que quem estava, por exemplo, com uma varela ou com um redão, aproveitava essa parte onde o peixe ia. Pois, porque a roça apertada é que se pescava com a varela. Nem todas davam para a varela. Nem todas davam, para a varela dão todas. Nem todas dão para o redão. O redão é uma rede mais comprida, maior. Tem que ter uma área maior, não é? O redão foi estudado já mais tarde. Foi os pescadores, os donos das pesqueiras mais largas, mais compridas, com a roça maior, é que começaram a ver noutros sítios o redão, mas nas moriscas. Onde é que foi a primeira vez que tu viste um redão? Sei que te lembras? Nas moriscas. Pois, nas moriscas. Naquela pesqueira dos bidões. Mas olha lá, mesmo assim o rio ainda tinha muito peixe, havia tanta pesqueira, desde as moriscas, se calhar Constância, desde Constância por aí acima, e chegava para todos. Eu lembro-me que a gente, os pescadores, andávamos sempre mais ou menos Em contato uns com os em outros. contacto, já se tinha descoberto alçado nas moriscas. E às vezes mentiam. Umas vezes mentiram, outras vezes não. Depois diziam, olha, o Osno já apanhou 2. E vocês? E a gente, olha, aí vem. O Osno já apanhou 10. Pois, estava nas moriscas, a ortiga está perto. No outro dia já íamos experimentar. Ali para a Roessa, ali para o canto das mutas. Sabe o canto das mutas? Não. O canto das mutas é o direito dali da barreira para aquele lado. No bico. Havia lá um canto que chamava-se o canto das mutas, que era onde dava a cavalagem primeiro. O texto estava limpo, não havia ali a mojeira. Aquilo dava, quer dizer que dá a cavalagem é que dava logo peixe, é dos melhores para o peixe. Na cavalagem já se pode pescar. Já se pode pescar? Pois já se pode lá pescar. Porque enquanto ia muito alto, não. Está bem, está bem. Já estou a perceber, dá a cavalagem é, ao fim e ao cabo, um termo que me diz, já dá mão, já se consegue lá ir. Mas eu gosto desse termo, da cavalagem. O que eu ia para dizer ia-se experimentar. Epá, o Osno já deu 30. Havia pesqueiras ali para a Morisca que davam 100 sabres por dia. E mesmo assim vocês ainda apanhavam cá em cima? Não, olha que já estou a contar. A gente ia ali para a Roessa, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Na pesqueira de Balveira, a pesqueira tal em Balveira, já deu 13. Já estavam em Balveira. Aquilo era sempre a andar. Pois, eles querem subir. Balveira para cima, depois já a gente não sabia. E o Savaliá está à Espanha. Pois, o que trava, mesmo o que trava o peixe é as barragens. O que é que trava? Aqueles caixões de João da Zédio, de Cabril e outros caixões que há ali até Vila Velha. Os sábios andam ali a enxergar até abril e maio. E alguns ficam. E depois descaíam para o Pai de Barbeira. É por isso que eles apanhavam. Eles chegavam a ir apanhar sábios para o Alqueva, mas eles não eram muito bons. O sábio do Alqueva é para o Castelo de Bode. O Castelo de Bode também tem a vida sábio. É assim uns sabalecos, parece salmões. Mas não são muito gostosos. Amarelados, não, são moles, não são gostosos. Agora, depois é que ia dizer, aqueles sábios ficavam ali. Que iam para baixo, magrinhos, avózinhas. Flautas. Vinham ali para o pego, mas o pego era muito fundo e tinha ali boas nascentes de água. Vinha ali do lado da torre, do lado do gavião, e do lado tal. Estavam ali 4 ou 5 meses, às vezes apanhava-se ali em setembro e outubro, cada matrolão, gordos que batemos. Estavam por ali, avisavam-se por ali a comer, fazia-se ali uma ponça. Depois haviam então as travessas, havia as travessas por cima da água, que a gente punha um sinal. O que é que era a travessa? Uma rede por cima da água atravessada ao sábado. De margem a margem. De margem a margem, porque o sábado é um peixe que vinha ao orgânio, camadas de geada terríveis.
travessas dali 2, 3 anos. E apanhava-se ali muito sal. Numa ocasião, esse pai de João Sequeira, aqui os da Ortiga, reuniam, tinham lá as posses, deixava-se lá uma posse, Uma poça é uma marca, uma corticinha, que é para dizer que é meu. que está apanhado, Aquele coisa é teu. que aquela prisão que está Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, mas eu lembro-me quando foi, talvez há 15, 16 anos, mesmo ali na barragem, quando estavam ali com a alma varela, eles punham lá uma coisa a marcar. E eu é que fico aqui. Porque não tem dono como uma coisa, quer dizer, vocês punham um bocadinho de cortiça, ali, este é meu. Eram as vossas regras. E então, uma altura, o pai desse João Sequeira, também lá tinha uma travessa e os marquitos e vários. E então iam lá à meia-noite caçá-los. Tirar-lhe um tom de banho que vinha, era por cima d'água, era com almotafas por cima d'água. E então caiu algo no coto, algo naqueles caminhos do coto, caiu. Era assim mais velhote. Foram a levantá-lo, traziam um sábado aqui, pendurado ao pescoço, preso a um barato, aqui nas costas. Já tinha ido lá à Com rede. o capote por cima, tinha-o tirado da rede dele, mas tinha-o roubado à camaradagem. Pois, isso também acredito que se Tinha-o faz. roubado à camaradagem. A camaradagem pôs para o monte, punha-os para o monte para vender no outro dia, e aquele, era para a meu que ir vender a almoção, para ficar ele com o dia todo sozinho. Pois é. Cabrão, não levas aquilo, é passeio ou quê? Tá bem. São quase 90 para janeiro, é obra. Estavas à espera de viver tanto? Vais chegar aos 100 ainda. Porra. Porra! Então, então ainda não está lá o Raimundo, não tem 100. Vai fazer 101 ou 102. Ou fez agora 101. Sabes quem é o Raimundo? Sim. Então, não tem? Raimundo Barbeiro. Escuta, e tu estás a falar bem, estás bom de cabeça, que muitas pessoas teriam inveja. Um homem com quase 90 anos a falar dessa maneira. Lembras-te desses nomes todos esquisitos dos barcos e dessas redes, tudo então? Agora, mesmo que possas ter essas moças da idade, isso é normal, então. A gente começa a ficar torcidos.